Okay, let's start. Posso compartilhar minha tela? Sim. Gente, antes de começar, vamos ler juntos esta dedicação. Ao iniciarmos este estudo e discussão sobre a sabedoria do Buda, que possamos saudar ao sempre presente Buda Shakyamuni e as divindades protetoras que prometeram encorajar todos aqueles que buscam a iluminação do Buda. Que possamos trabalhar juntos para superar as fontes de desespero e sofrimento e tratar não apenas os sintomas, mas as causas profundas que dão origem a toda a violência e ansiedade no mundo hoje. Que possamos conhecer o poder da generosidade e a integridade da paciência, que as ervas daninhas sufocantes da ganância, raiva, medo, ignorância, mesquinez e arrogância sejam arrancadas de nossos corações e as sementes perfumadas de bondade amorosa, compaixão, alegre, altruísta, sabedoria, caridade e tranquilidade sejam plantadas em seu lugar. Que os méritos e acumulados com a oferta de nosso trabalho sejam distribuídos entre todos os seres vivos e que nós todos os outros seres vivos alcancemos a iluminação do Buda. Nam-myoho Renge Kyo. Desculpe para meio português ruim. Tá muito bom, Sensei. Muito bom. Here we go. Bom, vamos começar. Back to English. In this talk today, I want to cover Nichiren's early life, from when he was born in a small fishing village of Kominato to when he emerged from Jisoji Temple with the Risho Kokoron. I'd wanted to take all the material for this from Nichiren's verified letters, but I found one other letter not in the 7 volumes of verified text that I think helps. I'm also using material from J.A. Christensen's biography of Nichiren published in 1981. This biography references several other writings I have not been able to find, but its contents seem consistent with other material. Então, na aula de hoje, né, ele vai cobrir a infância de Nichiren, desde quando ele nasceu na pequena vila de pescadores de Kominato, até quando ele emergiu, né, saiu do templo de Soji com o Rishon Kokuron. Então, ele quer falar, né, sobre todo o material de cartas verificadas, né, de Nichiren Shonin, mas só que ele encontrou uma outra carta que não está, né, naqueles 7 volumes de cartas verificadas, mas só que é uma carta que ele acredita que ajuda bastante. Ele também está usando, né, o material de uma biografia de Nichiren Shonin escrita por J. Christensen e que foi publicada em 1981. Essa biografia então faz referência, né, a vários outros escritos que ele não conseguiu encontrar, mas o conteúdo parece ser bastante consistente com outros materiais que ele conhece. Ok. Okay. All this material needs interpretation and in some cases extrapolation. Part of why I'm doing these talks are to help you identify parts of Nichiren's life that you have questions about and want to explore further. Então, todo esse material precisa de interpretação e também, em alguns casos, de extrapolação, né? Então, parte do motivo pelo qual ele está fazendo essas palestras é ajudar a gente a identificar as partes da vida de Nichiren Shonin sobre as quais nós temos dúvidas e nós queremos explorar mais. Ok. So I've been trying to present Nichiren as an ordinary man. Many of his writings, he called himself an ordinary man. Certainly he was a great man, but I believe when we make him into a saint
or a Buddha, it becomes difficult to use his life as an example. Então, ele sempre tenta apresentar, né, Nichiren Shonin como um homem comum, né? Certamente ele foi um grande homem, mas quando a gente transforma ele num tipo de santo ou num Buda, né, torna difícil a gente usar a vida dele como um exemplo para nossa própria vida. Ok. So this is a slide I'll probably use in all these presentations about Nichiren and the Nichiren's writings. These are the questions I want to address in this series, so I want to make sure we don't lose sight of them. Go ahead. Então, esse é um slide que provavelmente ele vai usar em todos os slides, né, em todas as apresentações dessa série, porque são questões que ele quer abordar, né, e ele quer ter certeza que a gente não vai perder isso de vista. Ok. So Nichiren lived in a very different time than we do now. His world was literally filled with gods and people, as the Buddha says in chapter 16 of the Lotus Sutra. As I will discuss today, when Nichiren was alive in Japan, writings from China, particularly Buddhist writings, were used as a guide for how to live as the source of civilization. Nichiren Shonin, ele viveu uma época muito diferente da época que nós vivemos agora, né? O mundo dele estava literalmente cheio de deuses e de pessoas, como o Buda diz, né, no capítulo 16 do Sutra do Lótus. Então, como vai ser discutido hoje, quando Nichiren Shonin ele ainda estava vivo no Japão, os escritos da China, né, particularmente os escritos budistas, eram usados como um guia sobre como viver e também a fonte de toda a civilização. Okay. Okay. Reading Nichiren's writings in our time has to seem different. We have different gods, and we rely on different writings as a source of our civilization. For those of us in North and South America who are descended from Europeans, civilization comes from Europe rather than from China. There are also many things that Nichiren and others in his time took for granted, such as where the Japanese people came from. Thanks to the research we have available today, we now know more about our world and the people in it than Nichiren did in his time. Então, ler os escritos de Nichiren Shonin hoje é um pouco diferente, né, do que como as pessoas liam naquela época, né? Então, nós temos deuses diferentes, né, e confiamos em escritos diferentes como fonte da nossa civilização. Então, para nós, né, que estamos na América do Norte ou na América do Sul, que descendemos de europeus, né, a civilização ela vem da Europa, ela não vem da China mais, né? E também havia muitas outras coisas que Nichiren Shonin e outros da sua época consideravam como certas, né, como por exemplo a origem do povo japonês. Então, graças à investigação, às pesquisas, né, que nós temos disponíveis hoje, nós sabemos agora mais sobre o mundo e as pessoas que habitam nele do que Nichiren Shonin sabia naquele tempo. Ok. Okay. We can also learn to appreciate the similarity between the modern debates about who we are historically and what we want our countries to be to the debates Nichiren started about what Japan was and what teachings it should follow. Nós também podemos aprender, né, a apreciar a semelhança entre os debates modernos, né, sobre quem nós somos historicamente e o que nós queremos que nossos países sejam, e também com os debates, né, que Nichiren Shonin iniciou sobre o que era o Japão e os ensinamentos que o Japão deveria seguir. Okay. I hope that all this background will give us a greater understanding and appreciation of Nichiren's writings. And as always, as we go through this series, I hope you will bring your questions and observations so that we can all improve our understanding. Então, ele espera, né, que todo esse contexto ajude a gente a criar uma maior compreensão e apreciação, né, dos escritos de Nichiren Shonin. E, como sempre, né, à medida que nós avançamos na série, ele espera que nós tragamos nossas dúvidas e observações para que todos possam melhorar o seu próprio entendimento. Ok, vamos falar sobre a vida do Nichiren. We're probably generally familiar with the story of Nichiren's life, but just going through these, I have to ask several questions. Seijoji, of course, was where the temple where Nichiren was ordained and where he studied as a child. This first study trip to Kamakura was after he was ordained at Seijoji.
Então, primeiro, aliás, provavelmente vocês estão familiarizados já com a história da vida de Nichiren Shonin, mas só de passar por ela, né? Então, ele tem que fazer várias perguntas, né? Então, aqui ele está mencionando o templo Seichoji, né? Ele nasceu, entrou no templo Seichoji e depois ele saiu do templo Seichoji e viajou até Kamakura, né? Ok. Okay. So the first question I have is, how did he get into Seichoji? In Christensen's biography, it makes it seem like one day Nichiren and his father woke up and decided to head over to the temple and see if they would take him. I don't think it was this easy. There must have been more of a connection as he was growing up. Então, primeira pergunta, né? Como que ele entrou no templo Seichoji? Então, a biografia de Christensen faz parecer que um belo dia, né, Nichiren e seu pai acordaram, decidiram ir para o templo para ver se a menina ia ser aceita lá ou não. Só que o governo Warner acredita que não tenha sido tão fácil assim, né? Então, provavelmente, enquanto Nichiren Shonin foi crescendo, foram se formando algumas conexões com o templo. Okay. Okay. And next, what did he hope to accomplish with all these years of study? And what made him think he could accomplish what he set out to do? What did it take to get to all those temples, especially when transportation in 13th century Japan was not what it is today? And how was he able to spend 16 years studying at all those temples? Então, as próximas perguntas, né, o que ele esperava conseguir com todos esses anos de estudo, né? E o que fez ele pensar que ele realmente poderia realizar aquilo que ele se propôs a fazer, né? O que foi necessário, né, para chegar a todos esses templos, especialmente quando o transporte no Japão no século XIII não era, né, o que é hoje. E como ele conseguiu, né, passar 16 anos estudando em todos esses templos. Okay. And then finally, what made him think writing the Rishon Kokoron would accomplish anything? E, finalmente, né, o que fez ele pensar que escrevendo o Rishon Kokuron ele iria conseguir alguma coisa? Okay. So in the Honzon Mondo show, questions and answers on the Honzon, Nichiren calls himself the son of a fisherman. As we went over last month, when the Yayoi people came to Japan, they brought with them a caste system where people who killed animals and handled corpses were very much at the bottom. This was the caste Nichiren was born into, and in my opinion, one of the major circumstances that informed his thought and dedication throughout his life, especially through his encounter with Buddhism. Então, no escrito, né, chamado Honzon Mondo Show, né, que quer dizer perguntas e respostas sobre o Honzon. Então, Nichiren Shonin ele se autodenomina, né, o filho de um pescador. Como nós vimos no mês passado, né, quando o povo Yayoi veio para o Japão, eles trouxeram consigo um sistema de castas, né, onde as pessoas que matavam animais e manuseavam cadáveres, né, eles estavam na base, né, ou seja, era a classe mais baixa, né? E essa foi a casta em que Nichiren nasceu, né? E na opinião, né, do Reverendo Warner, uma das principais circunstâncias que moldaram, né, o pensamento de Nichiren Shonin e a dedicação que ele teve ao longo de sua vida, foi essa, né? Foi o fato de ele se identificar com essa categoria, essa classe, e que isso refletiu, né? Depois, especialmente através do encontro que ele teve com o budismo. Ok. Okay. It's not possible to visit Kominato today, where it used to be is now underwater. In Nichiren's time, it wasn't quite that close to the water, but the sea was a big part of Nichiren's early life. Então, não é possível visitar Kominato hoje, né? O local exato, né? Porque onde costumava ser, atualmente está debaixo da água. Na época de Nichiren Shonin, não era tão perto da água assim, né? Mas só que o mar, né, com certeza teve uma grande importância na infância de Nichiren Shonin. Okay. Okay. The first name given to him was Inichimaru, Splendid Sun Boy. This may have been a common name, but it reflects the hope his parents had for him in his life. According to Christensen, he had 3 older brothers, although I don't remember anybody other than his parents being mentioned in Nichiren's writings. Christensen also talks about all sorts of miracles happening at the birth of Nichiren, springs bubbling up in winter, white lotuses blooming in the ocean. Because of how often miracles are attributed to people we want to remember, I personally don't see much importance in these.
Então, o primeiro nome dele foi Zenitsumaru, né? Que quer dizer esplêndido menino do sol, né? Só que esse pode ser um nome comum, mas reflete a esperança, né, que os pais dele tinham para ele e para a vida dele. Então, de acordo com Christensen, ele tinha três irmãos mais velhos, mas só que o Reverendo Warner não se lembra, né, de ninguém além dos pais serem mencionados nos escritos de Nichiren, né? Então, Christensen também fala, né, sobre todos os tipos de milagres, né, que teriam acontecido no nascimento de Nichiren Shonin, como fontes borbulhando no inverno, lótus brancos florescendo no oceano. Devido à frequência, né, com que esse tipo de milagre é atribuído às pessoas que nós, né, queremos que sejam lembradas, né, na posteridade, pessoalmente, né, ele não vê muita importância nesse tipo de relato, né? Ok. Okay. I was once able to spend an afternoon with Bishop Senshi Murano, who translated the Lotus Sutra, the English version of Lotus Sutra we have, at his temple in Kamakura, close to Matsubagayatsu, where Nichiren's hut was burned by a mob after he wrote the Rishon Kokuron. I asked Bishop Murano about the part of that story where monkeys came to Nichiren's hut to rescue him before the mob got there. His reply was that the part with the monkeys just makes it easier to remember the story. Então, certa vez, né, ele passou uma tarde com o bispo Senti Murano, né, no seu templo em Kamakura, perto de Matsubagayatsu, né, onde a cabana de Nichiren Shonin foi queimada por uma multidão logo depois que ele escreveu o Rishon Kokuron, né? Então, ele perguntou, né, o reverendo Warner, né, perguntou para o bispo Murano sobre essa parte da história, né, na qual os macacos aparecem, né, e na cabana de Shonin e salvam ele, né, antes que a multidão chegasse para colocar fogo na casa. A resposta, né, que o bispo Murano deu para ele é que a parte dos macacos, né, serve para facilitar a lembrança da história. Ok. Okay. Okay, this quote is taken from a letter to Non Nyoho, Nyoho Bikuni Gohenji, and this is in a collection of Nichiren's writings that was published in 1995 by Kyoto Hori, but is not included in the 7 volumes of verified writings of Nichiren Shonin. Então, essa citação que está na tela, né, ela foi retirada de uma carta, né, para a monja Myoho, né, que em japonês quer dizer Myoho Bikuni Gohenji, né? Então, esse escrito, né, ele está em uma coleção de escritos de Nichiren Shonin que foi publicada em 1995 por Kyotsu Hori, mas só que não está incluída, né, nos 7 volumes de escritos verificados de Nichiren Shonin. Ok. Do you want to give people a chance to read the quote, or should I just go on, or is that? Okay. Bom, então, I read it. Ok. Então, a citação diz o seguinte, né? Determinado a plantar uma semente do estado de Buda e alcançar o estado de Buda nesta vida, assim como todas as outras pessoas, confiei no Buda Mida e recitei o nome deste Buda desde a infância. No entanto, comecei a duvidar dessa prática, fazendo o voto de estudar todos os sutras budistas e comentários sobre eles feitos por bodhisattvas e notas explicativas de outros. Thank you. So this quote tells me several things. First of all, it's clear that the practice of the Nembutsu had spread to Nichiren's remote village. As we covered last month, Honen had made this practice popular with the general population, but as we will see, it's still connected to temples. The government supported it, and nobody questioned it. But as we can see from the quote, Nichiren had several questions about it. To me, this also shows there was some connection between Nichiren and Seichoji even before his father took him there to be accepted as a novice. Monks from Seichoji could have visited his village, or he and his family could have gone to Seichoji for festivals or other events. Então, essa citação para ele diz algumas coisas, né? Em primeiro lugar, tá claro, né, que a prática do Nembutsu se espalhou pela remota aldeia na qual Nichiren vivia, né? Tal como a gente falou no mês passado, né, Honen, né, que ele foi um monge, né, que tornou essa prática do Nembutsu popular entre a população em geral. Mas como a gente vai ver ainda, como a gente vai ver, né, ela ainda estava dentro dos templos, né? Então o governo apoiou essa prática e ninguém questionou. Mas como a gente pode ver por essa citação, né, Nichiren Shonin ele tinha várias dúvidas sobre isso. Então isso mostra, né, que talvez havia alguma conexão
entre Nichiren e o Templo Senchoji, mesmo antes do pai dele levar ele lá para ser aceito como monge noviço, né? Então, os monges do Templo Senchoji poderiam ter visitado a aldeia na qual Nichiren Shonin nasceu, ou ele e a sua família poderiam ter ido algumas vezes ao Templo Senchoji para participar de festivais, por exemplo. Ok. Okay. This also shows that Zenichimaru had some connection with writing. He probably saw that there were writings used by the monks, even though he could not read them himself. Most people then were illiterate, but they could have used some symbols as markers for who owned what or signs to warn of dangerous areas. People would have needed some symbols to account for how much they took from the sea and what part of it went as tribute to the local lord. There could have been some form of written communication from outside to the village. In the questions and answers on the Honzon, Nichiren mentions that they learned of Emperor Gotoba's attempt to overthrow the Bafuku and his exile to Oki Island. He doesn't say when they learned that, but presumably this was common knowledge. Isso também mostra, né, que Zenitsumaru tinha alguma ligação com a escrita, né? Ele provavelmente percebeu que haviam escritos usados pelos monges, embora ele mesmo não pudesse ler esses escritos. E a maioria das pessoas naquela época era analfabeta, né? Mas talvez eles usavam algum tipo de símbolo, né? Como algum tipo de marcador para saber, né? Quem possuía o quê, ou sinais, né? Para alertar sobre algumas áreas perigosas. Então, as pessoas, elas precisavam de alguns símbolos para explicar, né? Quando retiravam alguma coisa do mar e que parte dele precisava ser devolvido como tributo ao senhor local. Então, pode ter havido alguma forma de comunicação também, a escrita, né, que vinha de fora da aldeia na qual Nichiren Shonin morava. Nas perguntas e respostas sobre o Honzon, Nichiren Shonin, ele menciona, né, que lá na aldeia dele, eles ficaram sabendo da tentativa do imperador Gotoba, né, de derrubar o Bakufu e do seu exílio na ilha de Oki, né? Ele não diz como eles aprenderam isso, mas provavelmente era de conhecimento comum, né? E foi um conhecimento que chegou por escrito de fora da ilha. Ok. Da aldeia. All right. So Seichoji Temple itself was a Tendai temple. It didn't become a part of Nichiren Shu until 1949, less than 80 years ago. The main hall was hit by lightning in 1096 and wasn't rebuilt until 1219, along with a library of 4,000 Buddhist texts. Its resident deity was Aksagarbha Bodhisattva, known in Japanese as Kokuzo, and in English as either boundless treasure or space repository. This Bodhisattva is actually a Shingon deity. O templo Seichoji era um templo Tendai. Ele só se tornou parte da Nichiren Shu em 1949, ou seja, há menos de 80 anos. O salão principal ele foi atingido por um raio em 1096 e ele só foi reconstruído em 1219, né, junto com uma biblioteca de 4.000 textos budistas. A divindade principal desse templo era a Kasharba Bodhisattva, né, que é conhecida em japonês como a Kokuzo Bosatsu, né, e em português ele é conhecido como Tesouro Ilimitado, né. Esse Bodhisattva é, na verdade, a divindade assim mais cultuada, né, dentro do budismo Shingon. Ok. Okay. So in 1233, when Nichiren formally entered Seichoji, the head priest was Ozenbo, who was a Pure Land devotee. So we see in Seichoji Temple this mixture of these mixture of different strains of Buddhism, a Tendai temple with a Shingon deity and a head priest practicing Nambutsu, and yet still relatively isolated from the turmoil in the rest of Japan. O abade do templo, né, em 1233, quando Nichiren Shonin entrou formalmente, né, em Seichoji, era um monge chamado Dozenbo, né, e ele era um devoto da Terra Pura, né. Assim, a gente vê que no templo de Seichoji tinha uma mistura de diferentes vertentes, né. Então era um templo Tendai, né, que cultuava uma divindade que era cultuada principalmente pelo Shingon, e que tinha um abade que ele praticava o Nembutsu, né? E ainda assim, né, esse era um templo que era relativamente isolado da turbulência que o resto do Japão passava naquela época. Ok. So in Christensen's biography,
It described Zenichimaru walking the 15 kilometers from Kuminato to Seichoji with his father to ask the head priest to accept the boy as a novice. I have to wonder what made them think he would be accepted. Monks were from the upper classes, not the lowest class of fishermen. It could have been the boy's devotion to the Nembutsu, his inquisitiveness about Buddhism and what was happening in the world around him, some ability of reading and writing that he had picked up, or just a restlessness from having learned as much as he could in the village and needing to learn more. A biografia de Christensen descreve que Zenitsumaru caminhou, né, a 15 quilômetros de Kominato até Seichoji, né, junto com seu pai, para pedir, né, para pedir para que o abade aceitasse o menino como noviço. Ele precisa se perguntar, né, o que fez os dois pensarem, né, que ele poderia ser aceito, né? Os monges, eles pertenciam, né, às classes mais altas, não às classes baixas, né, como os pescadores. Então, poderia ter sido a devoção do menino ao Nembutsu, ou talvez a sua curiosidade sobre o budismo, e também a curiosidade sobre o que estava acontecendo no mundo ao seu redor, né? Talvez alguma habilidade de escrita e leitura que ele tinha adquirido, ou apenas algum tipo de inquietação, né? Porque ele já teria aprendido o máximo que ele podia na aldeia e ele queria estudar mais. Ok. So, in the questions and answers on the Hanzon, Nichiren describes Seichoji as a remote place with no resident scholars. He also explains this is why he ended up leaving to study at other temples. 4,000 Buddhist texts were somehow not enough for him. Então, em perguntas e respostas sobre o Honzon, Nichiren ele descreve o templo Seichoji como um lugar remoto, sem estudiosos residentes. Né? Ele também explica que foi por isso que ele acabou saindo para estudar em outros templos. Né? Ou seja, 4.000 textos budistas não foram o suficiente para ele. Okay. In the Haryokan Togosho, a letter refuting Ryokanbo and others, Nichiren writes that he began praying to Kokuzo Bodhisattva at the age of 12, very soon after he entered Seichoji, wanting to become the wisest man in Japan. He said the reasons for his prayers were complicated, but I think we can recognize the zeal of an intelligent young boy who doesn't want to disappoint his new master. Numa carta, né, chamada Haryokan Togosho, né, que em português seria algo tipo Carta Refutando o Ryokanbo e outros, a Nichiren ele escreve que começou a orar, né, para o Bodhisattva Kokuzo aos 12 anos de idade, logo depois que ele entrou no Seichoji, né? Ele fazia essa oração, né, porque ele queria se tornar o homem mais sábio do Japão. Ele disse, né, que as razões para as suas orações eram complicadas, mas só que talvez com isso, né, a gente pode reconhecer o zelo, né, de um jovem muito inteligente que não queria desapontar o seu novo mestre. Okay. Learning to read and write meant Chinese. All the sutras and other Buddhist writings were in Chinese. Some of the Chinese pronunciations of Japanese words may have made their way to the villages by then, but it's likely these were mainly used by the nobility, samurai, and scholars. This also meant that Nichiren would be able to pick up any Chinese text and make sense of it. Aprender a ler e escrever significava, né, aprender a ler e escrever em chinês. Né? Ou seja, todos os sutras e outros escritos budistas estavam em chinês. Então, algumas das pronúncias chinesas, das palavras japonesas, né, podem ter chegado às aldeias naquela época, mas é provável que elas fossem usadas principalmente pela nobreza, pelos samurais e pelos estudiosos. Mas isso significa também, né, que naquela época, Nichiren Shonin, se ele aprendesse chinês, ele seria capaz de captar, né, de aprender qualquer texto em chinês e entendê-lo. Okay. Okay. So wanting to become the wisest man in Japan meant asking the hardest questions. Reading these writings, he couldn't have helped but notice how different they were. There were at least 3 varieties at Seichoji, Tendai, Shingon, and Pure Land. Each of them had sutras from the Buddha claiming to be the highest teaching. Honin's writing said explicitly that all sutras other than the Pure Land sutras should be discarded. Thankfully, the others had not been discarded, but that still left questions about why they were all so different and which one was the best.
Então, querer se tornar o homem mais sábio do Japão significava fazer as perguntas mais difíceis, né? Então, lendo todos esses escritos, ele não pôde deixar de notar, né, como eles eram diferentes. Então, havia pelo menos 3 variedades de textos, né, no Templo Senchoji, né, Tendai, Shingon e Terra Pura. Então, cada um deles tinha sutras, né, do Buda que afirmavam ser o ensinamento mais elevado. Os escritos de Ronen diziam explicitamente, né, que todos os sutras, exceto os sutras da Terra Pura, deveriam ser descartados. Felizmente, né, esses outros sutras eles não foram descartados, né? Mas só que isso ainda deixava dúvidas, né, sobre por que esses ensinamentos eram todos tão diferentes e qual era o melhor. Okay. And of course, living in a temple meant doing chores, earning his keep. There's no way he was just hanging out and learning all the time. He probably had to clean, cook, make repairs to the buildings, make and repair robes, work in the temple garden, or maybe even help solicit donations from supporters. His chores probably also involved copying sutras and other writings, which was part of learning how to read and write. E é claro, né, que viver num templo significava fazer tarefas domésticas e ganhar o seu sustento, né? Não tem como ele simplesmente ter ficado lá, né, aprendendo o tempo todo. Ele provavelmente teve que limpar, cozinhar, fazer reparo nos prédios, fazer e consertar suas próprias vestes. Trabalhou no jardim do templo e talvez até ajudou, né, a pedir esmolas, né, para os apoiadores do templo. Então, as tarefas dele provavelmente também envolviam copiar sutras, né, e outros escritos, o que fazia parte, né, do aprendizado sobre ler e escrever. He also had to learn the ceremonies and rituals of the temple and support other monks in their practices. The older monks had some severe practices, such as meditating, chanting, or fasting for long periods of time. Later, he would attempt something like this himself. Então, ele também teve que aprender as cerimônias, né, rituais do templo e apoiar outros monges, né, com as suas práticas. Os monges mais velhos tinham algumas práticas severas, né, como meditar, recitar ou jejuar, né, por um longo período de tempo. Mais tarde, né, o próprio Nichiren Shonin tentaria algo assim também. Okay. So about 4.5 years after entering Seichoji, Yaku Amaro was ordained as a Tendai priest and took the name Seshobo Rensho. This was more than a recognition of his accomplishments as a novice. It also put him in a special position in society, very different from just the teenage son of a fisherman. We talked last month about this idea of the Japanese being descended from the gods, with the emperor having a direct connection. Priests were seen as having more of a connection to the gods than ordinary people, even the nobility. So this ordination also verified his connection to the gods, particularly the Buddha, but also to Kokuzo, and that these deities recognized him. Então, cerca de 4 anos e meio depois de entrar no Templo Senchoji, né, Yaku Omaru, né, que era o nome dele até então, foi ordenado sacerdote Tendai, né, e assumiu o nome de Zeshobo Rencho, né. Isso foi mais do que um reconhecimento, né, de suas realizações como monge noviço. Também colocou ele numa posição especial da sociedade, né, muito diferente daquela de ser o filho adolescente de um pescador, né. Então, nós conversamos no mês passado sobre a ideia dos japoneses serem descendentes dos deuses, né, sendo que o imperador teria uma ligação direta, né? Os sacerdotes, eles eram vistos como tendo mais ligação com os deuses do que as pessoas comuns, né, até mesmo mais do que a nobreza. Então, portanto, essa ordenação, ela verificou também a ligação de Nichiren Shonin, né, com os deuses, particularmente com o Buda, e também com o Bodhisattva Rokuzo, né, e que essas divindades teriam reconhecido e aceitado ele. Ok. Shortly after he was ordained, he decided to use his connection to Kokuzo. He vowed to study all the Buddhist doctrines until he could answer this question that was burning inside him. Why are all these Buddhist texts so contradictory, and which of them was the Buddha's true teaching? He asked Kokuzo to make him the wisest man in all Japan, and to show his dedication, began a fast of 21 days in front of the statue of Kokuzo. Então, pouco depois de ser ordenado, ele decidiu usar essa conexão com o Bodhisattva Kokuzo, né? Ele prometeu estudar todas as doutrinas budistas até poder responder a pergunta que ardia dentro dele, né? Por que todos esses textos budistas são tão contraditórios
E qual deles é o verdadeiro ensinamento do Buda? Então, ele pediu, né, ao Bodhisattva Kokuzo que fizesse dele o homem mais sábio de todo o Japão. E para mostrar, né, sua dedicação, ele iniciou um jejum de 21 dias em frente à estátua do Bodhisattva Kokuzo. Ok. At the end of this fast, one of his fellow monks found him prostrate before the statue, near death from this exertion. He survived, of course, but something had changed. He had some kind of experience that would drive him for the next 16 years to travel to different temples and study everything he could get his hands on. This experience was also the foundation for what happened the rest of his life, for his determination to find the truth and spread it at whatever cost. Então, no final desse jejum, um dos seus colegas monges, né, o encontrou prostrado diante da estátua, quase morto, né, por esse esforço. Então, ele sobreviveu, é claro, né, mas algo mudou, né? Ele teve algum tipo de experiência que levaria ele pelos próximos 16 anos a viajar para diferentes templos e estudar tudo o que ele pudesse encontrar. Então, essa experiência foi também a base para o que aconteceu durante o resto da sua vida, né? Foi a sua determinação em encontrar a verdade e divulgar ela a qualquer custo. Ok. Okay, I can't claim we all need to have the same kind of experience as the foundation for our practice, but we can at least stop to ask ourselves what got us started with our practice of the wonderful Dharma. Have we forgotten? Can we find that again and use it to inspire ourselves and others? Ele não pode afirmar, né, que todos precisamos ter o mesmo tipo de experiência, né, como base para a nossa prática. Mas nós podemos pelo menos parar e nos perguntar, né, o que nos fez começar a praticar o Dharma maravilhoso? Nós já nos esquecemos o motivo, né? Nós devemos encontrar isso novamente e usar para inspirar nós mesmos e aos outros? Ok. Okay. So before we start about talking about Nichiren's travel in more detail, I want to give an idea of the distances that he covered. I found this map on a Nichiren Shoshu site. Seichoji is close to Komatsubara, about 55 kilometers from Kamakura. This is where Nichiren went on his first trip. The second trip took him to Kyoto and Koyasan. The distance from Kamakura to Kyoto is about the same as the distance from Sao Paulo to Rio de Janeiro, 360 kilometers. The distance from Kyoto to Koyasan is a little less than half that, 150 kilometers. Antes de a gente falar mais detalhadamente sobre as viagens de Nichiren, ele quer nos dar uma ideia, né, das distâncias que Nichiren Shonin percorreu, né? Então, esse mapa ele encontrou no site da Nichiren Shoshu, né? Então, Seichoji fica perto de Komatsubara, cerca de 55 quilômetros de Kamakura. Foi para lá, né, que Nichiren Shonin fez a sua primeira viagem. A segunda viagem levou ele de Kyoto, levou ele para Kyoto até Kyoto e Koyasan, né? A distância de Kamakura a Kyoto é quase a mesma distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? 360 quilômetros. E a distância de Kyoto até Koyasan é um pouco menos da metade disso, né? 150 quilômetros. Ok. In those days, Nichiren would have traveled by foot, or if he was lucky, maybe on horseback. Even if he was able to travel with companions, there were always the dangers of bandits, wild animals, armies fighting, bad weather, not being able to find a place to stay along the way. Things we don't even think of when we travel today. There's no way he could carry enough food for the whole trip, so he had to find something along the way. Being a priest probably helped with this, but it was still work. Então, naquela época, né, Nichiren ele teria viajado a pé, ou se tivesse sorte, talvez num cavalo. Mesmo que ele pudesse viajar com companheiros, né, sempre havia o perigo de bandidos, animais selvagens, brigas, né, entre samurais, mau tempo. Não havia também o perigo, né, de não conseguir encontrar um lugar para ficar no meio do caminho, coisas com as quais nós nem pensamos, né, quando nós viajamos atualmente. Não tinha como ele carregar comida suficiente para toda a viagem, e então ele tinha que encontrar sempre alguma coisa ao longo do caminho, né? É claro que nesse aspecto, né, o fato de ele ser monge provavelmente ajudou, mas só que ainda assim, com certeza, ele tinha bastante trabalho. Ok. It probably didn't hurt that he was something many people had not encountered, a priest who was a commoner like themselves. This probably made them even more eager to help him in his journey, especially if he told them of his determination to find the teaching of the Buddha that would help all the people in the world. Provavelmente, né, foi bom para ele, né,
as pessoas terem visto nele algo que elas não viam nos outros monges, né? Ou seja, uma pessoa comum, né? Que era da mesma classe social do que elas, né? Não um nobre, né? Então, isso provavelmente deixou as pessoas comuns mais ansiosas, né? Para ajudar ele na jornada, né? Especialmente se ele contava, né? A respeito da determinação que ele sentia para encontrar os ensinamentos do Buda e ajudar todas as pessoas. Ok. This is from the letter to Nun Myoho that I mentioned before. It doesn't mention that Nichiren went to Kamakura initially from Seichoji and then returned after 4 years. He did get to see his master Dozenbo and his parents, but then he left again for another 12 years to Kyoto and Koyasan. Então, essa é uma carta para monja Myoho, né, ainda. Ela não menciona, né, que Nichiren Shonin foi inicialmente para Kamakura, vindo de Seichoji, mas que retornou após 4 anos. Então, ele viu seu mestre do Zenbo, viu seus pais, e depois partiu novamente por mais 12 anos para Kyoto e Koyasan. Okay. He didn't have to leave Seichoji at all. He could have just stayed there for the rest of his life and been a priest. No doubt they would have been happy to have him. His family was close by, the temple was supported, but there was something else he wanted to accomplish. As he said in the questions and answers on the Honzon, there were no resident scholars. He had outgrown what he could learn at Seichoji and wanted to come back as the wisest man in Japan. Então, ele não precisava sair, né, de jeito nenhum. Ele poderia ter ficado em Seichoji pelo resto da vida dele e ter sido monge lá, né? Sem dúvida, as pessoas de lá teriam ficado muito felizes, né? A família estava por perto e o templo iria dar o sustento para ele. Mas haviam mais coisas que ele queria realizar, né? Então, como ele disse, né, nas perguntas e respostas sobre o Honzon, não haviam acadêmicos residentes, né, no templo Seichoji. Então, ele havia superado já o que ele poderia aprender em Seichoji e ele queria voltar para casa como sendo o homem mais sábio do Japão. Ok. Okay. Going to Kamakura was probably the first time he had been outside Kaminato or Seichoji. He had probably heard about life there, but having it right in front of him had to be a shock. This is effectively the capital of Japan. There were people vastly more wealthy than anyone around where he had grown up. There were also beggars and people in levels of poverty that he had never seen. In a small village, people could take care of each other. But there in the capital, the scale of poverty was so large, it was seemingly impossible to care for everyone. Ir para Kamakura foi provavelmente quando ele foi para Kamakura, né? Provavelmente foi a primeira vez que ele esteve fora de Kominato ou do templo Seichoji. Ele provavelmente já tinha ouvido falar da vida lá, mas só que ter a cidade, né, bem na frente de seus olhos, deve ter sido um choque, né? Porque essa era efetivamente a capital do Japão, né? Haviam pessoas muito mais ricas do que qualquer outra pessoa na região onde ele cresceu. E também haviam muitos mendigos e pessoas em níveis de pobreza que ele nunca tinha visto antes, né? Na pequena aldeia que ele morava, né, onde ele cresceu, as pessoas cuidavam umas das outras. Mas só que na capital, a escala da pobreza era tão grande que parecia impossível cuidar de todo mundo. Ok. Okay. And since it was the capital, you also had many people coming and going. Messengers going to and from the provinces, people coming to see the shogun and his ministers, and ministers leaving to visit the provinces. You also had the standing army. Even the name of the government, Bafoku, meaning tent city, was a description of how the army lived. Então, como era a capital, né, também tinha muita gente indo e vindo, né? Então, mensageiros indo e voltando das províncias, pessoas vindo ver, né, o shogun e seus ministros, e os ministros saindo para visitar as províncias também, né? Também tinha o exército permanente e até o nome do governo, né, que é Bafuku, né, significa quer dizer, né, a governo de tendas, né? Então, era uma descrição, né, de como viviam esses guerreiros, né? Okay. Okay. There were also the temples, which is why Nichiren was there. In the questions and answers on the Honzon, Nichiren writes that being in Kamakura was difficult because everybody thought he was a nobody. People would not teach him. He had to go himself to study the 10 schools of Buddhism and the comparative superiority between them. Também tinha os templos, né? E é por isso que Nichiren Shonin estava lá. Na carta, né, perguntas e respostas sobre o Honzon. Então, Nichiren ele escreve que estar em Kamakura era difícil,
porque todos pensavam que ele era um ninguém, né? As pessoas não queriam ensinar para ele. Ele mesmo teve que estudar por conta, né, as 10 escolas de budismo e entender a superioridade comparativa, né, relativa entre elas. Ok. But the Shobo Rensho did get into the temples. He was dressed in the robes of a priest, and he could demonstrate that he could read and write. So he is not entirely a nobody. He probably also had to work at the temples, contributing to the chores and other tasks necessary to maintain them. Só que, mesmo assim, né, Rencho, ele entrou nos templos, né? Ele estava vestindo com as roupas de monge e ele podia demonstrar, né, que sabia ler e escrever. Então, ele não era totalmente um ninguém. Ele provavelmente também teve que trabalhar nos templos, né, contribuindo nas tarefas domésticas e outras tarefas necessárias, né, para manter o templo funcionando. Ok. In the Homon Masaru Bekkiyo no Koto, The Way to Refute the Evil Teaching, written in 1269 from Kamakura, Nichiren reproaches his disciple Samibo, who is then spreading the wonderful Dharma in Kyoto, for dropping his regional accent and trying to speak like the nobility in Kyoto. This tells me that when the Shobo Rensho even opened his mouth to speak, people knew he was different. But the letter also shows Nichiren's determination that he and his disciples stay true to their roots and not seem to be what they were not. The wonderful Dharma is not just for those who speak like the nobility or others high up in the government. It was for everyone, even nobodies like him. Na carta chamada Homon Mosaru Bekyo no Koto, que quer dizer, né, a maneira de refutar o ensinamento do mal, que Nichiren Shonin escreveu em 1269, quando ele estava em Kamakura, ele repreendeu, né, o seu discípulo Samibo, porque naquela época Samibo estava espalhando, né, o Dharma maravilhoso em Kyoto, e ele tinha abandonado, né, o seu sotaque local, seu sotaque original, regional, e estava tentando falar, né, se expressar como a nobreza de Kyoto. Então, o caso do Nichiren Shonin chamou a atenção dele, né? Falou que não era para ele falar daquele jeito. Isso também nos diz, né, que quando a Rencho, né, abriu a boca para falar, as pessoas sabiam que ele era diferente, né? Mas a carta também mostra, né, a determinação de Nichiren de que todos os seus discípulos, né, permaneçam fiéis às suas raízes e que não tentem parecer o que eles não são, né? O Dharma maravilhoso não é somente para aqueles que falam como a nobreza ou as pessoas de alto escalão do governo. É para todos, né? Mesmo para um ninguém, né? Como ele era naquele tempo de Kamakura. Ok. Okay. So being in Kamakura exposed him to more teachings. Zen was popular with the samurai, so he spent time studying and practicing that. He also found many more writings than what were at Seichoji, and scholars and other monks who recognized his dedication and were willing to help. But this was still not enough. Então, estar em Kamakura, né, deixou ele exposto a mais ensinamentos. Então, o Zen era popular entre os samurais. Então, ele passou algum tempo estudando e praticando, né, o Zen. Ele também encontrou muitos mais escritos do que tinha em Seichoji e também estudiosos e outros monges, né, que reconheceram sua dedicação e que estavam dispostos a ajudar, né? Mas só que isso ainda não era o suficiente. Okay. So the Shobo Rensho wasn't just wandering around reading whatever he could find. Excuse me. He had a definite goal and a method for reaching that goal taken from the Nirvana Sutra. Então, Zeshobo Rencho, ele não estava só vagando por aí, lendo tudo que ele conseguia encontrar. Ele tinha um objetivo definido e um método de estudo, né, para alcançar o seu objetivo. E foi um método que ele extraiu do Sutra do Nirvana. Okay. He describes this in the letter refuting Ryokanbo and others. Coming from a temple that was a mixture of several sects, he did not want to start by assuming that one was better and make the others prove themselves. There was a strong emphasis on Nembutsu at Seichoji, but he felt that if that was indeed the true teaching, he didn't need to bias his studies in favor of it. Então, ele descreve isso, né, na carta sobre refutar o Kambo e outros, né? Então, vindo de um templo, né, que era uma mistura de várias escolas, várias seitas, ele não queria começar presumindo, né, que uma era melhor do que a outra. E ele queria fazer com que cada uma provassem, né, o seu valor.
Então, por exemplo, havia uma forte ênfase no Nembutsu em Seichoji, mas só que ele entendia que se esse fosse de fato o ensinamento verdadeiro, ele não precisaria ser tendencioso a favor desse ensino. Ok. He also wanted to make sure that the teachings that were attributed to the Buddha actually came from the Buddha. This comes out in many of his writings, where he uses history and logic to show that some things the Buddha claimed to have said could not have been said by him. Ele também queria ter certeza, né, de que os ensinamentos atribuídos ao Buda realmente eram do Buda, né? Isso aparece em muitos de seus escritos, né, nos quais ele usa a história e a lógica para mostrar que algumas coisas que o Buda teria dito, na verdade, não poderiam ter sido ditas por ele. Ok. Okay. Then once the sutras are established as teachings of the Buddha, use commentators as guides for interpreting the sutras rather than authorities telling people what to believe. For example, Honen telling people to abandon other sutras, excuse me, was not based on anything he found in sutras themselves. This was just Honen's opinion. Então, né, uma vez que os sutras eles sejam estabelecidos, né, como de fato ensinamentos do Buda, aí você usa, né, os comentaristas, né, para interpretar os sutras, ao invés de entender os comentaristas como autoridades, né, que dizem do que as pessoas devem acreditar ou não. Por exemplo, né, a Honen, ele disse para as pessoas abandonarem os outros sutras, ah, e mas só que isso não foi baseado em algum texto do próprio sutra, né? Isso era apenas a opinião dele. Ok. Okay. Lastly, he was well aware of the conflicts between the different Buddhist schools and what happened to people who went against the beliefs of religious and government authorities. Despite that, he was more concerned about being punished for following the wrong teaching and leading others to believe the wrong teaching. Por último, né, ele estava bem ciente dos conflitos entre as diferentes escolas budistas e do que acontecia com as pessoas que iam contra as crenças das autoridades religiosas e governamentais, né? Apesar disso, ele estava mais preocupado em ser punido por seguir o ensinamento errado e levar os outros a acreditar no ensinamento errado, né? Para ele, isso era mais grave. Okay. So after 4 years in Kamakura, Sashobo Rensho returned briefly to Seichoji. By then, Dozenbo expected that he would have found what he was looking for, but Rensho knew he had not. He asked permission to leave again for Kyoto to study there. Before he left, he was able to go back to Kominato to visit his parents and his family. They must have been very proud to see him and eager to hear his stories about life in Kamakura and what he had learned there. They would also have been just as disappointed to hear that he was leaving them again, not to return for another 12 years. Então, após 4 anos em Kamakura, né, a Zeshobo Rencho, ele retornou brevemente, né, para o Seichoji. A essa altura, né, Dozenbo esperava que ele tivesse encontrado o que ele procurava, mas Rencho sabia que não. Então ele pediu permissão para partir novamente para Kyoto para estudar lá. Antes de partir, ele pôde voltar para Kominato para visitar seus pais e sua família. Então, a família dele deve ter ficado muito orgulhosa, né, de vê-lo e ansiosos, né, para ouvir sobre suas histórias da vida em Kamakura e também sobre o que ele aprendeu lá. Eles também teriam ficado, possivelmente, né, igualmente desapontados ao saber que ele estava partindo novamente e que só ia retornar 12 anos depois. Okay. Okay. As I mentioned before, the trip to Kyoto was long and treacherous. At that point, Rensho was 20 years old, young, strong, and up for another adventure. Kyoto was where the emperor and the royal court lived, but it was no longer the capital of the country. It was still heavily damaged from years of warfare, and the people with money had long since left for the real capital, Kamakura. Então, como ele mencionou antes, né, a viagem para Kyoto deve ter sido longa, né, e traiçoeira, né? Naquela época, Rencho tinha 20 anos e ele era jovem e forte, né, e estava pronto para outra aventura. Kyoto era onde vivia o imperador e a corte imperial, né, mas só que já não era mais a capital de fato do país, né? E também ela ainda estava fortemente danificada, né, por anos de guerra. E também as pessoas com dinheiro, né, tinham partido para a capital de fato do país, que era Kamakura. Okay. What brought Sashobo Rensho to Kyoto was actually Mount Hiei. This is where Dogen lived centuries earlier and where the largest library of Buddhist writings in Japan was kept. If Nichiren was to find answers to his questions, he would find them there.
O que trouxe, né, Zeshombo Rincho para Kyoto foi, na verdade, o Monte Hiei, né? Foi lá que Dengyo viveu séculos antes e onde foi mantida a maior biblioteca de escritos budistas do Japão. Então, se Nichiren Shonin quisesse encontrar respostas para suas perguntas, ele iria as encontrar lá. Ok. Okay. At Mount Hiei, Nichiren met another monk, Joben, and began a friendship that would last the rest of their lives. Joben was likely impressed with the intelligence and dedication of this nobody from the provinces. He probably shared Nichiren's interest in resolving the contradictions among the Buddha's writings. They probably helped each other find and interpret writings in the vast library at Mount Hiei and spent many hours discussing and debating what they had found. No Monte Hiei, né, Nichiren ele conheceu um outro monge chamado Joben e ele iniciou uma amizade, né, que duraria o resto da vida, né, dos dois. Joben provavelmente ficou muito impressionado, né, com a inteligência e a dedicação desse ninguém, né, das províncias. E ele provavelmente compartilhava do interesse de Nichiren e de resolver as contradições entre os ensinamentos do Buda. Então, eles provavelmente ajudaram uns aos outros a encontrar e interpretar os escritos na vasta biblioteca do Monte Hiei e passaram muitas horas, né, discutindo e debatendo sobre as coisas que eles encontravam. Ok. Mount Hiei had a long tradition of formal debates in which monks would challenge each other to show which of the Buddha's teachings was superior. By then, Rensho was solidifying his conviction that the Lotus Sutra was the Buddhist highest teaching and testing that conviction in debates. We can hear echoes of that in the Rishoan Kokoron, which I'll talk about more next month. Então, o Monte Hiei ele tinha uma longa tradição de debates formais, nos quais os monges desafiavam uns aos outros, né, para mostrar qual dos ensinamentos do Buda era superior. Então, nessa altura, né, Rencho ele estava solidificando sua convicção de que o Sutra do Lótus era o ensinamento mais elevado do Buda. E ele testava essa convicção através de debates, né? Então, a gente pode ouvir os ecos disso, né, no Rishon Kokuron, sobre o qual a gente vai começar a falar efetivamente no mês que vem. Okay. Finally, just to make sure he had not missed anything, Rensho traveled to Koyasan, which had the main temples and libraries of Shingon Buddhism. Even today, this is still the center of Shingon, much as Minobu-san is the center of Nichiren Shu. From there, it was back to Seijoji to finally reveal the result of his 16 years of study. Finalmente, né, só para ter certeza de que ele realmente não tinha deixado passar nada, a Rencho viajou para Koyasan, né, que tinha os principais templos e bibliotecas do budismo Shingon. Né? Ainda hoje esse é o centro do budismo Shingon, da mesma forma como Minobu-san é o centro da Nichiren Shu. De lá, né, de Koyasan, então Nichiren voltou para Seichoji para finalmente revelar o resultado de seus 16 anos de estudo. Ok. Okay. This is also from the letter to Nanmyoho. To me, this is a good description of what Nichiren found in his studies. Before he started, he probably realized that the difference in the Buddha's teachings were important. He had debated these differences, but there was still an assumption that there were many ways to become enlightened. There was some level of tolerance that allowed all these sects to coexist, even with conflicts between their teachings. Então, esse trecho que está na tela, né, também vem da carta para a monja Myoho, né, para ele, né, para o Reverendo Warner, essa é uma boa descrição do que Nichiren descobriu em seus estudos, né? Então, antes de começar, ele provavelmente percebeu que as diferenças nos ensinamentos do Buda eram importantes. Ele havia debatido essas diferenças, mas ainda havia, né, uma suposição de que existiam muitas maneiras de se tornar iluminado. Então, houve algum nível de tolerância que permitiu a coexistência de todas essas escolas, mesmo com os conflitos entre seus ensinamentos. Ok. Okay. What Nichiren found was that the teachings were not the same. If he were to just go along with everyone else, he would be complicit in leading them into this large pit. He also knew that what he had found would not be something people wanted to hear, but he had to be fearless, even if it meant he could never return to his life at Seichoji or his family in Kaminata. Então, o que ele descobriu foi que os ensinamentos eles não eram os mesmos, todos iguais, né? Se ele simplesmente concordasse com todos, ele seria cúmplice, né, desses erros e conduziria todo mundo também, né, para um grande buraco, né, para um grande poço. Ele também sabia que o que ele tinha descoberto não seria algo que as pessoas estariam dispostas a ouvir, né? Mas ele tinha que ter coragem, né? Ele tinha que ser destemido.
mesmo que isso significasse que ele nunca mais iria poder retornar à sua vida no templo Seichoji, nem voltar para sua família em Kominato. Ok. Okay. Nichiren made the long, treacherous trip back to Seichoji from Koyasan in Kyoto to his home temple. He had been gone for 12 years, and stories told about him while he was gone only made people want to see him more. After being gone so long, it was not certain he would return at all. So he arrived in April 1253 as a grown man who had absorbed the sutras in all the libraries of Japan. Everyone assumed he would just confirm what they knew already, that the practice of Nembutsu was the way to enlightenment. They were in for a surprise. He scheduled his lecture for noon in the Buddha Hall of the temple on April 28th, and then went to recover from his journey. Então, Nichiren ele fez uma longa e também traiçoeira viagem de volta, né, a Seichoji, desde Koyasan e Kyoto, né, até o seu templo natal. Então, ele estava ausente por 12 anos, né, e as histórias contadas sobre ele enquanto ele estava fora só faziam as pessoas terem mais vontade ainda, né, de o encontrar. Então, depois de tanto tempo ausente, eles não tinham, na verdade, nem certeza se ele realmente voltaria. Assim, né, quando ele chegou de volta, né, em abril de 1253, ele já era um homem adulto, né, que tinha absorvido os sutras de todas as bibliotecas do Japão. Então, todos presumiram que ele iria apenas confirmar o que todo mundo já sabia, né, que a prática do Nembutsu era realmente o caminho para a iluminação. Só que, como a gente sabe, né, eles teriam uma surpresa. Então, Nichiren, ele marcou a sua palestra, né, para o meio-dia, no Salão do Buda do Templo, no dia 28 de abril, depois de ele se recuperar da sua viagem. Okay. Okay. In the darkness of the morning before his lecture, he climbed the hill near the temple with a view across the ocean from where he would welcome the sunrise with the first proclamation of Nam-myoho Renge Kyo. The result of his 20 years of study, from when he had entered Seichoji as a child to when he returned as a grown man, was contained in the Odamaku. He was convinced that the Buddha's highest teaching was embodied in the Odamaku, and that he had to proclaim and spread this teaching. Even today, you can go to that hill, and if you're lucky enough, you can chant Odamaku as the sun rises in a cloudless sky. Então, na escuridão da manhã, né, no dia da sua palestra, ele subiu em uma colina perto do templo, né, que tinha uma vista para o oceano, de onde ele deu as boas-vindas, né, ao nascer do sol, com a primeira proclamação, né, de Nam-myoho Renge Kyo, né? Então, esse era o resultado de seus 20 anos de estudo. Desde quando ele ingressou no templo Seichoji, quando ele era ainda uma criança, até ele ter retornado como um adulto, né? Então, tudo aquilo estava contido nesse Odaimoku. Ele estava convencido, né, de que o ensinamento mais elevado do Buda, né, estava incorporado no Daimoku e que ele deveria, na verdade, né, proclamar e difundir esse ensinamento. Então, ainda hoje, né, a gente, né, pode ir nessa mesma colina e, se tiver sorte, né, pode recitar o Daimoku enquanto o sol nasce, né, céu sem nuvens. Ok. Okay. This is also when he left behind the name he was given when he was ordained, Seshobo Rensho, and gave himself a new name, Nichiren. This name did not come from a human teacher. It was not given to him in recognition of what he had accomplished. It was a name he gave himself to show his determination to be a teacher of the wonderful Dharma of the Lotus Sutra and to lead people away from the wrong teachings of Pure Land and Zen. Foi também, né, quando ele deixou para trás o nome que ele tinha recebido quando foi ordenado, né, ou seja, deixou Borencho, e ele deu para ele mesmo um novo nome, né, Nichiren. Né? Esse nome não veio de um professor humano, né, nem foi dado para ele em reconhecimento por algo que ele tinha realizado. Foi o nome que ele deu para ele mesmo, né, para mostrar sua determinação em ser um professor do Dharma maravilhoso do Sutra do Lótus e em afastar, né, as pessoas, sua determinação em afastar as pessoas dos ensinamentos errados, né, da escola Terra Pura e do Zen. Ok. Okay. Among the many things he learned from his studies, Nichiren knew that not everyone would welcome his determination. While he saw this as a return to the true teachings of Tendai and building on the teachings of Dogen, he knew others would see it as a disruption to society and displacement of the priest and other authorities whose positions depended on Pure Land Buddhism. The local steward, Kagenobu, who had come to Nichiren's lecture, eager to hear the teachings from this remarkable man, was instead enraged and threatened to banish or even kill Nichiren.
Então, entre as muitas coisas que ele aprendeu em seus estudos, né, Nichiren sabia que nem todos acolheriam bem, né, a sua determinação. Embora ele visse isso como um retorno aos verdadeiros ensinamentos da escola Tendai, com base nos ensinamentos de Dengyo, ele sabia que né, as outras pessoas viriam isso como uma ruptura na sociedade e um deslocamento, né, dos sacerdotes e também outras autoridades cujas posições dependiam do budismo da Terra Pura, né? Por exemplo, o administrador local, Kagenobu, que compareceu a essa primeira palestra de Nichiren Shonin, que estava ansioso por ouvir os ensinamentos, ele era um seguidor, né, do budismo da Terra Pura e ele ficou furioso, né, e ameaçou banir ou até mesmo matar Nichiren. Okay. Okay. In questions and answers on the Honzon, Nichiren talked about his escape aided by his old friends and fellow monks, Jokenbo and Gijobo. Before he left for Kamakura, he was able to visit his parents to tell them what had happened during his travels and make sure they were among the first he led to the wonderful Dharma. Because of the wrath of Kagenobu, his presence in Kominato put everyone there in danger, especially his parents and brothers. So he had to make his way from there to come back to Kamakura, determined to lead more people to the wonderful Dharma. Em perguntas e respostas sobre o Ronzon, então Nichiren falou que a sua fuga foi auxiliada, né, por velhos amigos, né, e também pelos companheiros monges, né, Jokenbo e Gijobo, né. Antes de partir para Kamakura, ele então visitou seus pais para lhes contar, né, o que havia acontecido durante suas viagens e também se certificar, né, de que eles estariam entre os primeiros, né, que foram conduzidos por Dharma maravilhoso. Então, por causa da ira, né, desse homem, né, Kagenobu, a presença de Nichiren em Kominato colocava todo mundo em perigo, né, especialmente seus pais e seus irmãos. Então, ele voltou lá de Kominato para Kamakura, determinado a levar mais pessoas, né, ao maravilhoso Dharma. Okay. Returning to Kamakura, this was not the first time he had been in Kamakura. He had already spent 4 years there after he left Seichoji to start his studies. There were 2 advantages to his being there. One was the initial anonymity he would enjoy. Who was going to pay attention to one priest? The other was that there were many people who would be receptive to his declaration that the Lotus Sutra led all beings to enlightenment in this world, not after death, and that the Buddha Shakyamuni was leading everyone to enlightenment. Então, essa não foi a primeira vez dele em Kamakura, né? Ele já tinha passado 4 anos lá, depois de deixar o Templo Seichoji para iniciar seus estudos. Então, haveria 2 vantagens em ele estar ali, né? Uma era o anonimato inicial, né, do qual ele desfrutaria. Então, assim, quem iria prestar atenção num monge, né? A outra vantagem era de que muitas pessoas seriam receptivas à sua declaração de que o Sutra do Lótus conduz todos os seres à iluminação desse mundo, né? Não somente após a morte, né? E que o Buda Shakyamuni conduzia, né, todas as pessoas para a iluminação. Okay. He may have even been thinking of the verses at the end of chapter 3 of the Lotus Sutra. Those who seek the enlightenment of the Buddha are all different. They'll be able to understand this sutra by faith, expounded them the sutra of the lotus flower of the wonderful Dharma. Então, ele pode ter pensado nos versos do final do capítulo 3 do Sutra do Lótus, né? Aqueles que buscam a iluminação do Buda são todos diferentes. Eles serão capazes de compreender esse sutra pela fé. Explique-lhes o sutra da flor de lótus do maravilhoso Dharma. In Kamakura, Nichiren found his old friend Joben from Mount Hiei. Joben may have come to Kamakura on some official errand and may have heard about this strange new street preacher denouncing Pure Land Buddhism and Zen and proclaiming this new Odaimoku. He must have known it was his old friend Rensho, even though he had a new name. The reunion must have been wonderful. Joben did not return to Mount Hiei. Instead, he took up with his old friend and even took a new name, Nisho. He and his nephew, who took the name Nichiro, would go on to become 2 of Nichiren's 6 senior disciples after Nichiren passed away almost 50 years later in 1282. Em Kamakura, Nichiren ele encontrou seu velho amigo Joben, né, aquele lá do Monte Hiei. Joben pode ter vindo a Kamakura em alguma missão oficial e pode ter ouvido falar, né, desse estranho novo pregador de rua denunciando a Terra Pura e o Zen e também proclamando, né, esse novo Daimoku. Ele devia saber, né, que essa pessoa era seu velho amigo Rencho, embora tivesse um novo nome.
Então, o reencontro deve ter sido maravilhoso, né? Jovem, ele acabou não voltando para o Monte Riei. Em vez disso, ele voltou a encontrar o seu velho amigo e adotou um novo nome, né? Michô, né? Ele e seu sobrinho, né? Que daí o sobrinho, no caso, adotou o nome de Nichirô, né? Se tornariam dois dos 6 principais discípulos de Nichiren, depois que ele faleceu, né? Quase 50 anos depois, em 1282. Ok. During those years Nichiren spent in Kamakura, his mission became even more urgent. A series of earthquakes, fires, epidemics, famines, and other natural disasters brought indescribable misery to the people. And as has been true for all history, those at the bottom of society, those from the caste Nichiren was born into, they were the ones who suffered most. In the Rishoan Kokoron, Nichiren describes bodies being piled up in the streets like firewood, people in despair, wondering if the world was ending and what they could have done to bring this misery on themselves. With his aspiration to be the wisest man in Japan, he wanted to find the answers to these questions too. Durante os anos que Nichiren passou em Kamakura, a sua missão se tornou ainda mais urgente, né? Uma série de terremotos, incêndios, epidemias, fome e outros desastres naturais, né, trouxeram uma miséria indescritível para o povo. E como tem acontecido em toda a nossa história, né, aqueles que estavam na base da sociedade, aqueles da casta onde Nichiren nasceu, foram os que mais sofreram, né? No Rishon Kokuron, Nichiren descreve corpos empilhados nas ruas como se fossem lenhas, né? Pessoas em desespero perguntando se o mundo estava acabando e o que poderiam ter feito, né, para trazer tanta miséria sobre si mesmas. Com a aspiração de ser o homem mais sábio de todo o Japão, ele também queria encontrar as respostas para essas perguntas. Ok. Shortly after arriving at Kamakura, Nichiren wrote one of the earliest writings we have from him, this record of seeing Fudo and Aizen Myoho. This was in the first month of 1254, 6 years before presenting Rishoan Kokoron to the shogunate in 1260. He declares that he has become a successor to the lineage of the great Sun Buddha. At this point in his writings, he has not yet completely separated Shingon and Tendai teachings. That would come later. But he would continue to venerate these two deities, incorporating symbols representing them into the Mandala Honzon he revealed in the Kanzen Honzon show almost 20 years later in 1273. Então, pouco depois de ele chegar a Kamakura, né, Nichiren escreveu um dos principais, aliás, um dos primeiros escritos que nós temos dele, né, que se chama Registro de Ver Fudo e Aizen-myo, né? Então, isso foi no primeiro mês de 1254, 6 anos antes de ele apresentar o Rishon Kokuron ao shogunato, né, em 1260. Então, ele declara nesse escrito, né, que ele se tornou um sucessor da linhagem do Buda do Grande Sol, né? Então, nesse ponto de seus escritos, ele ainda não tinha separado completamente os ensinamentos Shingon dos ensinamentos Tendai, né? Isso viria mais tarde, mas ele continuaria, né, a venerar essas duas divindades, né, incorporando os símbolos que as representam no seu Mandala Gohonzon, né, que ele viria a revelar mais tarde, né, 20 anos depois, aí em 1273, no Kanjin Honzon Sho. Ok. Okay. This is a very short letter. It was accompanied by drawings Nichiren made of the deities, all of which are preserved today at the Myohonji Temple in Kamakura. There's no mention in this letter of what brought on this vision. He may have fasted and prayed the same way he did before his vision of Kokuzo at Seichoji. Coming after that experience, this must have confirmed his determination to spread the wonderful Dharma and become the wisest man in Japan. It likely predates the disasters and famines around Kamakura, but I believe these visions were a big part of what led Nichiren to his next adventure, researching and writing the Rishoan Kokoron. Então, essa é uma carta muito curta e ela é acompanhada por desenhos que Nichiren fez das duas divindades, né? E elas estão preservadas hoje, né, no templo Myohonji em Kamakura. Então, não tem menção nessa carta sobre o que provocou essa visão, né? Ele pode ter jejuado e orado da mesma forma que ele fez antes da sua visão do Bodhisattva Kokuzo no templo Seichoji. Então, depois dessa experiência, provavelmente ele confirmou, né, a sua determinação em difundir o Dharma maravilhoso e se tornar o homem mais sábio do Japão. E provavelmente é anterior aos desastres e à fome em torno de Kamakura. Mas ele acredita que essas visões que ele teve
foram uma grande parte, né, do que levou ele à sua próxima aventura, pesquisar e escrever o Rishon Kokuron. At some point, Nichiren realized that his work preaching in the streets was not enough. Maybe by then he had enough help from Nisho and others that he knew the work of spreading the Odamaku would continue without him. But there was something that needed to be done that only he could do. Então, em algum momento, né, Nichiren percebeu que seu trabalho pregando nas ruas não seria suficiente. Talvez até então ele tivesse ajuda suficiente de Nisho e dos outros, né, para saber que o trabalho de divulgação do Daimoku poderia continuar sem ele. Mas tinha algo que ele mesmo tinha que fazer, né, que só ele poderia fazer. Né? Okay. Okay. When he first left Seichoji, he was driven by the question, why are the Buddha's teachings so different, and what is the highest teaching? It had taken him 16 years to address that question, and he was certain he had found the answer in the Odamaku. Now he had another question. What was the cause of all the misery he saw around him? He knew from his readings that covered vast amounts of history that the situation in Japan was not normal. There had been other times and places where people did not suffer as much. Why was all this happening, and what could he do to stop it? Então, quando ele deixou o Templo Seichoji pela primeira vez, ele foi levado pela pergunta, né? Por que os ensinamentos do Buda são tão diferentes e qual é o ensinamento mais elevado? Então, ele levou 16 anos para responder essa pergunta e tinha certeza, né, de que ele tinha encontrado a resposta no Daimoku. Agora ele tinha uma outra pergunta. Qual era a causa de toda a miséria que ele estava vendo ao seu redor? Ele sabia, né, por meio de suas leituras, que cobriam aí uma grande período de história, que a situação no Japão não era normal, né? Houveram outros tempos e outros lugares onde as pessoas não sofreram tanto. Por que tudo isso estava acontecendo? Né? E o que ele podia fazer para impedir? Okay. Okay. As we covered last month, and as Nichiren knew from his studies, writings were what connected him to the Buddha's teachings. If he was going to find an answer, it would not be from sitting in Zen meditation or chanting the Nembutsu for days and weeks. It would be from studying the writings and commentaries, some of which had come to Japan from China, some of which had been made by Japanese authors such as Dogen. He did not have time to return to Mount Hiei and its library. The temple with the largest library closest by was Jisoji. So in the first month of 1268, Nichiren retired to Jisoji to study and practice there. Então, como nós vimos no mês passado, Nichiren sabia por meio de seus estudos, né? Nichiren sabia como os escritos se conectavam aos ensinamentos do Buda, né? Então, se ele fosse encontrar uma resposta, não seria sentando-se, né, em meditação zen ou recitando Nembutsu durante dias e semanas. Seria a partir dos escritos, né, do estudo dos escritos e dos comentários, alguns dos quais vieram da China para o Japão, alguns dos quais foram feitos por escritores e comentaristas, e alguns, aliás, por escritores e comentaristas japoneses, né, como Dengyo. Ele não teve tempo para retornar até o Monte Hiei e a sua biblioteca. Então, o templo com a maior biblioteca próxima de onde ele estava era o templo de Soji. Né? Assim, no primeiro mês de 1268, Nichiren Shonin ele vai para o templo de Soji para estudar e praticar lá. Okay. This question probably never entered his mind, but I have to ask, who was he to be writing this? Here he was, some nobody monk from the provinces, chased out of his home temple and not received particularly well in the streets of Kamakura. What made him think he could come up with something that would eliminate all the suffering around him? Essa pergunta provavelmente nunca passou pela sua cabeça, mas eu tenho que perguntar: quem era ele para escrever tudo isso? Né? Aqui estava ele, né, um monge qualquer das províncias, expulso do seu templo natal e não muito bem recebido nas ruas em Kamakura. O que fez ele pensar, né, que ele poderia inventar algo que eliminasse todo o sofrimento ao seu redor? Okay. First of all, he cared. To the nobility, the military, and probably most of the clergy, all the people suffering and dying in Kamakura were also nobodies. Pure Land was promising them something better in the next life. There was even a Pure Land practice where people chanted Nembutsu 1,000,000 times and then killed themselves, assured of rebirth in a better place. This must have horrified Nichiren and made him even more determined to find another answer. Então, ele provavelmente se importava com as pessoas, né? Para a nobreza, os militares, né? E provavelmente para a maior parte do clero, todas as pessoas que estavam sofrendo e morrendo em Kamakura
também não eram ninguém, né? Eles não davam bola. A Terra Pura, o budismo Terra Pura, né, prometia algo melhor na próxima vida. Inclusive, tinha até uma prática da Terra Pura onde as pessoas recitavam Nembutsu 1 milhão de vezes e depois se matavam, né, na certeza de que elas iam renascer num lugar melhor depois. Então, isso deve ter horrorizado Nichiren Shonin e o deixado ainda mais determinado a encontrar uma outra resposta. Okay, but along with determination, one needs confidence. We can be determined to do something impossible, but if we don't believe in ourselves, we will fail at the first obstacle. Nichiren had been effectively abandoned by his first master Dozenbo, so he had lost that connection to his lineage. But with his visions of Aizen and Fudo, that connection had been reestablished. We also know that Kokuzo had been with him through all those years of study and would still be with him this time. Mas junto com essa determinação é preciso ter também confiança, né? Nós podemos ter a determinação de fazer algo possível, mas se nós não acreditarmos em nós mesmos, nós vamos falhar, né? No primeiro obstáculo. Então, Nichiren Shonin, ele foi efetivamente, né, abandonado pelo seu primeiro mestre, do Zenbo, e por isso ele perdeu a conexão com a sua linhagem. Mas graças às suas visões, né, de Aizen e Fudo Myo, essa conexão foi restabelecida. Então, ele também sabia que o Bodhisattva Kokuzo esteve com ele, né, durante todos aqueles anos de estudos e ainda estaria com ele mais uma vez. Ok. So Nichiren entered Jisoji full of all the confidence he needed to create what would become the defining document of his life and the fundamental document of Nichiren Shu. Então, Nichiren, ele entrou no templo de Soji, né, cheio de toda a confiança necessária para criar o que tornaria o documento definidor de toda a sua vida e também o escrito mais importante da Nichiren Shu. Okay. Okay. So I realize this talk has been longer than some of the others, and I appreciate your patience in sitting through the whole thing. But this is still just a small summary of just part of Nichiren's life. We haven't yet gone into all the persecutions and other difficulties Nichiren faced after writing the Rishon Kokuron. I promise we will get to these in the coming months, but we have covered his life up, but we have just now covered his life up to the Rishon Kokuron. Então, essa palestra, ela foi um pouco mais longa, né, do que as outras, mas ainda é um pequeno resumo, né, de apenas uma parte da vida de Nichiren. Nós ainda não abordamos, né, todas as outras perseguições e dificuldades que ele enfrentou depois de escrever o Rishon Kokuron, né? Então, promete, né, que a gente vai chegar a isso nos próximos meses. Mas só que nós cobrimos até aqui, né, a vida de Nichiren até o Rishon Kokuron. Okay. Right. So now that we have this part of Nichiren's life as background, next month I want to talk about the structure of the Rishon Kokuron. Unlike all of Nichiren's other writings, this is more like the script for a play than an essay or a treatise. There could have been many reasons he used this format for his arguments, and I'd like to go into these in some detail. I also believe his use of this structure tells us something about other works Nichiren was reading. Então, agora que nós temos essa parte da vida de Nichiren com um pano de fundo, no próximo mês ele vai falar, né, sobre a estrutura do Rishon Kokuron. Né? Ao contrário de todos os outros escritos de Nichiren, esse se parece mais um roteiro de uma peça de teatro, né, do que com efetivamente um escrito, um tratado, né? Pode haver muitas razões pelas quais ele usou esse formato para os seus argumentos e ele gostaria de abordar isso com mais detalhes. Ele acredita também que o uso que ele fez nessa estrutura nos diz algo sobre as outras obras, né, que Nichiren Shonin estava lendo. Okay. I also want to give an outline of the arguments Nichiren makes in this work and the back and forth between the two characters in this writing, the traveler and the master. Também ele quer dar um esboço, né, dos argumentos que Nichiren apresenta nessa obra e das idas e vindas entre os dois personagens descritos nessa obra, né, o viajante e o mestre. Okay. But mainly, and actually the reason for all these lectures, is that I want to ask how we can make this writing relevant to our lives today. We have disasters in our world also, and can argue that they are even worse than those Nichiren faced in his lifetime. We too have wars, plagues, and the largest natural disaster to face humanity, global warming. Many people have many ideas of how to deal with these disasters,
let's see what Nichiren's arguments mean for our world today. Mas principalmente, né, e na verdade a razão de todas essas palestras, essas aulas, é que ele quer perguntar, né, como podemos tornar esse escrito relevante para as nossas vidas hoje? Nós também temos desastres no nosso mundo e a gente pode argumentar que são ainda piores do que aqueles que Nichiren Shonin enfrentou durante sua vida, né? Nós também temos guerras, pragas, né, e o maior desastre natural que a humanidade enfrenta, né, que é o aquecimento global. Então, muitas pessoas têm ideias sobre como lidar com esses desastres. Vamos ver, né, os argumentos, então, que Nichiren usou e que têm significado para o nosso mundo ainda hoje. Ok. Gratidão pela paciência. That's all. É isso. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, agora é a hora das perguntas, né? Não sei se vocês gostariam de escrever alguma coisa, deixar algum comentário. Ou se vocês quiserem mandar as perguntas depois e, enfim, quem sabe. A lot of material, I know. Ele falou, foi bastante material, ele sabe. Talvez a gente poderia tentar marcar uma sessão extra aí com o Warner Sensei para perguntas e respostas sobre esse assunto, em outro momento. Não sei o que vocês acham. Uh, uh, Warner Sensei, maybe I was thinking here, I don't know if you agree with that, but maybe we can schedule an extra session for question and answers, because maybe Okay. I think that it's been a long class. I understand. maybe we can explore more this class, and I think that because we had a lot of information, maybe we need to organize the ideas Sure. and then create the questions properly, maybe. And I can start paying more attention to the WhatsApp channels. So if people tag me in there, I think it makes a beep. It alerts me that somebody's asking me a question, and we can come up with something. But if you agree, maybe we can schedule this extra session. Sure. I don't know when. Yeah, we can talk after. Yeah, we can. You and Reverend Akuda and I can talk after the meeting. Okay. I just wanted to add to this one question from Mauro about karma. So it's the karma. What may help here, karma is one of the lesser teachings, I think, of the Buddha. And I think as we get more familiar with the Buddha's highest teaching, we realize that anyone can become a Buddha. And all this idea of accumulating bad karma and having to replace it with good karma somehow, that simply chanting the Odaimoku, it makes that whole question irrelevant. And we'll have to talk in more detail about that, of course, but I just want to offer some hope to that question. There's a question posted in the chat that I was trying to address. Bom, ele falou rapidamente que a respeito do karma, né, que o Mauro escreveu, né? Então ele falou que esse é um dos ensinamentos mais básicos do Buda, né? E a respeito né, das retribuições, né, que a gente tem por nossos atos, mas que o ensinamento mais importante é que todos podem efetivamente se tornar Budas, né? Então ele vai explorar isso mais para frente ainda. Então a Wanda também escreveu, né, se respondeu a causa das misérias, né? Esse é um assunto para a próxima aula. O que eu estava conversando com o Reverendo Warner aqui, pessoal, de repente, assim, a gente marcar uma sessão extra antes da próxima aula, só para fazer perguntas e respostas a respeito desse assunto, né? Então, a gente vai combinar, aí também a gente consegue
I can answer this one just very quickly, Yes. though, Yes, the yes. short answer. But just, yeah, the answer is what Nichiren was saying, and this is what comes out in Rishoran Kokuran, is that all the misery comes from practicing the wrong Dharma. And it's going to be a little more complicated than that, of course. But for his first thing he was trying to answer was what is the right Dharma? And so what comes out of Rishoran Kokuran is what happens when you're practicing the wrong Dharma. Então, a pergunta da Wanda, né? Aqui, se ele chegou sobre as causas da miséria, ele falou assim que, basicamente, né, respondendo de forma abreviada, é que as causas da miséria é a prática do Dharma incorreto. Né? Então, isso nos leva a perguntar, né, qual é o Dharma correto? E que essa é uma resposta que ele vai abordar, né, vai esclarecer mais no Rishoran Kokuran mesmo. Right? And then Kai's observation that, yeah, there are other sects of Buddhism, like Pure Land was going after what's the great son? No, the Shingon was great son Buddha, and other branches were going after other Buddhas. And certainly what the Lotus Sutra did was put Shakyamuni, specifically the ever-present Buddha Shakyamuni, putting him at the center of our practice. Então, ele teve um comentário do Kai aqui, né, sobre os estudos em Nichiren. Ele fez que o nome do Buda Shakyamuni foi mais visto, né? Pelo ponto de vista, outras escolas já não praticavam muitos ensinamentos dele. Então, ele falou que ele concorda, né? Então, por exemplo, a Terra Pura e o budismo Shingon, né, falava sobre o Buda Grande Sol. Então, quando o Nichiren Shonin ele coloca o Sutra do Lótus, né, em evidência, então o Buda Shakyamuni ele volta ao centro, né? O eterno Buda Shakyamuni. Sim, né? Coloca realmente mais volta, né? Retorna ao Buda Shakyamuni. Mm-hmm. And just something else about Banda's question about what's causing the misery. It's not just that we're practicing the wrong Dharma, is that everyone is practicing the wrong Dharma. And that's what's bringing the misery on everyone. And so our purpose here, and what Nichiren saw his purpose was to convince other people to stop practicing the wrong Dharma, stop harming yourself, because it's not only harming you, it's harming a lot of other people as well. E também voltando agora um pouco à pergunta da Wanda, né? Não é só uma questão de se todo mundo está praticando Dharma errado, então eu também estou praticando Dharma errado. Como a gente, através da nossa própria prática, né, correta, a gente consegue afetar, né, negativamente todas as pessoas e as coisas ao nosso redor. Né? Então não é só sobre fazer o que todo mundo faz, né? Como a gente consegue influenciar todo o meio. Né? We can see this somewhat simplified just in saying that when people are just looking out for themselves, they're not going to take care of other people. And when we start being able to see ourselves as part of the wonderful Dharma, that we truly see that when we harm other people or neglect other people, we're just harming ourselves. That's one of the things I think he's pointing us towards. Então, ele falou assim que também é uma forma da gente se ver, né, integrado ao Dharma maravilhoso, né? Então, quando a gente prejudica nós mesmos, nós também estamos prejudicando aos outros, né? Nós estamos integrados, né? Então, tudo faz parte do Dharma maravilhoso. Ok. Ok. Okuda Sensei, gostaria de falar alguma coisa? Primeiro, gostaria de agradecer para o Reverendo Warner, né? E hoje, a hora de hoje também é bem interessante, aí é muito importante porque a história é muito importante porque Nichiren Shonin escolheu Sutra Drotas, né? Sutra Drotas que é Dharma correto, ou especialmente era do declínio do Dharma, né, Mapo. Então, devemos entender por que a gente, nesta época, é Sutra Drotas. Então, hoje, início de história de Nichiren Shonin, né, antes, por que Nichiren Shonin escolheu Sutra Drotas? Então,
né? Muito importante, tá bom? Né? Gostaria de agradecer mais uma vez para a Reverendo Warner e também as suas presenças. Muito obrigado. Entendi. Obrigado. Entendeu? Ah, perfeito. Uhum. Ok. Bom, então, se vocês puderem ficar um pouquinho mais depois do encerramento aqui para a gente conversar. Pode E ser. pode ser, tá bom. Então, after this, we will talk. Yes. Yes, okay. So, what does it say? Can we finish chanting Lemon 3 times, please? Yes. Okay. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Thank you Obrigado very pelas much. suas perguntas. Muito obrigado.